Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja ouvindo essa leitura, eu quero te desejar um excelente dia. Pessoal, nós estamos aqui no nosso quarto episódio da leitura de Hamlet, da Meg O'Farrell. Pessoal, eu tô gostando bastante desse livro, porque ao contrário de muitos outros dramas que eu já li, ele tem uma construção bem minuciosa, né? É um livro que a gente sabe mais ou menos ali o que vai acontecer, né? Se você já viu o filme, você sabe exatamente o que vai acontecer. Mas se você não viu, você já na capa, você já tem ali um spoiler que é um drama sobre luto, sobre morte, sobre a peste. Só que ele surpreende a gente, né, pelo menos tem me surpreendido, nessa construção detalhada do relacionamento, da formação da família, do casamento. E isso tem sido bem gostoso, sabe, de acompanhar, de ler. Nós estamos aqui no capítulo 9. Deixa eu ver. Isso. Hoje nós vamos começar no capítulo 9. Dá uma leve confusão, pessoal, porque se você está acompanhando aí com o seu exemplar, no Kindle, no livro físico, você sabe que não tem os números dos capítulos, né? Ele é dividido em 2 partes. E os capítulos você sabe que é um novo capítulo, porque tem aquele espaço na página, e tem uma letra aqui maior, mais enfeitada, que dá para saber que é um novo capítulo. Mas não tem aquela descrição, né? Número um, 2, 3 ou um título, né? Mas nós sabemos que nós estamos no capítulo 9, na página 157, tá? Nós já lemos 40% do livro, estamos aí caminhando para chegar na metade. Acredito que hoje a gente chega na metade do livro. E pessoal, eu tô bem ansioso para acompanhar cada vez mais esse desenrolar do livro, sabe, da história, porque tem me cativado bastante, assim como o filme fez, né? E eu sei que em algum momento aqui, por por essa construção tão minuciosa, a gente vai se emocionar bastante. Mas é isso, pessoal, não vou me enrolar tanto. Vamos começar aí no capítulo 9. 3 batidas pesadas na porta. Bum, bum, bum. Hamlet está mais perto e por isso vai atender. Quando a porta se abre, ele se encolhe e uiva. Está diante de uma visão pavorosa, uma criatura saída de um pesadelo, do inferno, uma criatura do demônio. Ela é alta, com uma capa preta, e no lugar de um rosto tem uma máscara horrível, sem feições, pontiaguda como o bico de um pássaro gigante. Não! Grita Hamlet. Vá embora! Tenta fechar a porta, mas a criatura estende a mão e o impede com uma força sobrenatural. Horrível. Vá embora! Grita o menino de novo, chutando. Então a voz se aproxima deles, empurrando Hamlet para o lado, desculpando-se com o espectro como se nada houvesse de extraordinário ali, convidando-o a entrar, a examinar a paciente. O espectro fala sem boca, dizendo que não vai entrar, que não pode, e que eles, os moradores, ficam nesse momento avisados para não sair, não ir às ruas, para ficar em casa até que a peste se vá. Hamlet dá 2 passos atrás, colide com a mãe, que está se dirigindo à janela e abrindo o postigo que dá para a rua. Ela se inclina para examinar essa pessoa. Hamlet se põe ao lado dela e, pela primeira vez em anos, pega sua mão. A mão aperta seus dedos sem olhar para ele. Não tenha medo, sussurra ela. É só o médico. O Hamlet observa o homem, ainda do lado de fora, falando com a avó. Mas por que ele está? Indaga, fazendo um gesto para indicar o rosto e o nariz do médico. Ele está usando máscara porque acha que ela vai protegê-lo, responde a mãe. Da peste? A mãe assente. E vai? A mãe crispa os lábios e depois balança a cabeça. Acho que não. Não entrar na casa, porém, se recusar a ver ou examinar a paciente, talvez ajude. Hamlet põe a outra mão entre os dedos compridos e fortes da mãe, como se o toque dela pudesse mantê-lo seguro. Vê o médico enfiar a mão na maleta e entregar à avó um embrulho. Amarre na barriga da menina com um pano, prescreve, aceitando algumas moedas de Mary na mão pálida. E deixe lá durante 3 dias. Então pegue uma cebola e a empape de. Que isso? Interrompe a mãe do menino, se debruçando no parapeito. O médico se vira para olhá-la. Seu terrível bico comprido apontado para eles. Hamlet se encolhe ao lado da mãe. Não quer sobre ele o olhar desse homem. É assaltado pela ideia de que se. Peraí, gente, me perdi. É assaltado pela ideia de que ser visto por aquele olho, ser notado ou registrado por ele, seria um terrível agouro. Sinal de que algo abominável se abateria sobre toda a família. Quer correr, arrastar com ele a mãe, cerrar portas e janelas de modo que esse homem não possa entrar, de modo que seu olhar não se fixe neles. Mas a mãe não está nem um pouco amedrontada.
O médico e a mãe de Hamlet se encaram por um instante, através do postíbulo, do lugar onde a mãe vende suas curas. Hamlet se dá conta, vê nitidamente com a clareza precisa de uma criança prestes a se tornar um homem, que esse homem não gosta de sua mãe. Ressente-se dela. Ela vende curas, cultiva os próprios medicamentos, colhe folhas e pétalas, cascas de tronco e seivas e sabe como ajudar os outros. Esse homem, Hamlet subitamente percebe, deseja que sua mãe adoeça. Ela lhe toma pacientes, rouba-lhe a renda, tira o seu trabalho. Como o mundo adulto parece confuso, complexo e escorregadio para o menino nesse instante. Como lhe será possível lidar com ele? Como haverá de conseguir? O médico inclina o bico uma vez. Depois torna-se virar para a avó de Hamlet, como se a mãe não tivesse falado. É um sapo seco? Pergunta Agnes com uma voz cristalina convicta. Porque, se for, nós não queremos. Hamlet aperta mais os braços em volta da cintura da mãe. Quer comunicar a ela a urgência, a necessidade de encerrar essa conversa e se afastar dessa pessoa. Ela não se move, mas leva a mão até o pulso como se dissesse: Estou aqui, entendi. Minha senhora, diz o médico e novamente seu bico se move na direção dos dois. Acredite que sei muito sobre esses assuntos do que a senhora. Peraí, gente, acho que eu li errado aqui. Acredite que sei muito mais sobre esses assuntos do que a senhora. Um sapo seco amarrado ao abdômen durante vários dias tem se revelado muito eficaz em casos como esse. Se a sua filha está com a peste, lamento dizer que há muito pouco a ser feito que possa. O resto do discurso é silenciado, cortado, perdido, porque Agnes fechou o postigo com um baque. Hamlet observa seus dedos se ocuparem em aferrolhá-lo. A expressão dela é desesperada, furiosa, o rosto afogado. Murmura alguma coisa entre dentes. Hamlet identifica as palavras homem, ousa e tolo. Ele liberta a cintura da mãe e a observa atravessar o cômodo agitadamente, alinhando uma cadeira, pegando e tornando a pousar uma tigela e depois se agachando ao lado do catre onde Judith foi acomodada junto ao fogo. Um sapo, murmura a mãe enquanto umedece a testa de Judith com um pano molhado. Do outro lado do aposento, a avó fecha a porta da frente, pondo a tranca em seu lugar. Hamlet havia guardado o embrulho com o sapo em uma prateleira alta. Ela formula com os lábios algo incompreensível para Hamlet, junto com um gesto de assentimento. Terminamos o capítulo 9, pessoal. Nós vamos agora para o capítulo 10. Vamos lá, capítulo 10. Em uma manhã da primavera de 1583, caso houvessem acordado cedo bastante, os moradores da Hell Street teriam visto a nova nora de John e Mary sair pela porta da casinha modesta em que os recém-casados moram. Teriam visto quando ela pôs no ombro uma cesta, arrumou o vestido e partiu na direção noroeste. No andar de cima, o marido se vira na cama. Dorme profundamente, como sempre. Não percebe que o outro lado da cama está vago, esfriando. A cabeça se afunda mais no travesseiro, um dos braços enfiado sobre a coberta, e o cabelo lhe cobre a maior parte do rosto. Está mergulhado no tranquilo sono dos jovens. Se não for perturbado, pode dormir por horas. A boca se entreabre inspirando ar e ele começa suavemente a roncar. Agnes progride em seu caminho para que atravessa o mercado. Vou voltar, tá, gente? Agnes progride em seu caminho que atravessa o mercado, onde os barraqueiros já começam a chegar. Um homem vende ramos de lavanda. Uma mulher puxa uma carroça com cascas de salgueiro. Agnes se detém para falar com a amiga, a esposa do padeiro. As duas trocam comentários sobre o tempo, sobre a ameaça de chuva, sobre o calor dos fornos na padaria, o andamento da gravidez de Agnes e como o bebê já desceu em seu ventre. A esposa do padeiro tenta enfiar um pãozinho na mão de Agnes, que recusa. A amiga insiste, levanta o pano que cobre a cesta e põe um pãozinho lá dentro. Vê de relance panos limpos e impecáveis dobrados, uma tesoura, um vidro tampado, mas não conclui coisa alguma. Agnes a cumprimenta com a cabeça, sorri e diz que precisa ir embora. A esposa do padeiro fica um instante parada diante da própria barraca vazia, observando a amiga se afastar. Agnes faz uma pausa breve no extremo do mercado, apoiando-se à parede com uma das mãos. A esposa do padeiro franze o senho, já está prestes a chamar a amiga quando Agnes se apruma e segue seu caminho. Durante a noite, Agnes sonhou com a mãe, como acontece de vez em quando. Viu-se em pé no quintal da fazenda com as saias arrastando na terra. Havia uma sensação pesada à volta, como se a roupa estivesse encharcada. Quando baixou os olhos, havia pássaros sobre a barra do vestido. Patos, galinhas, perdizes, pombas, cambaxirras pequeninas.
Brigavam um com os outros e se empurravam, as asas abertas de forma estranha, tentando permanecer eretos sobre a saia. Agnes tentava espantá-los, tentava se libertar, quando percebeu a aproximação de alguém. Virou-se e viu a mãe passar, o cabelo trançado lhe caindo pelas costas, o chale vermelho amarrado sob uma bata azul. A mãe sorriu, mas não parou, os quadris balançando com o andar. Agnes sentiu uma desarticulação em seu âmago, surgimento de uma profunda nostalgia, como o zumbido de uma roda. Mãe, disse, espere por mim. Tentou dar um passo, seguir a mãe, mas os pássaros continuaram a lhe prender a saia. O ventre coberto de penas assentado no pano, as dos pés firmemente plantadas na roupa, impedindo seus movimentos. Espere! Gritou Agnes para a figura cada vez mais distante da mãe. A mãe não parou, mas virou a cabeça e disse, ou pareceu dizer: os galhos da floresta são tão densos que não dá para sentir a chuva. Continuou, então, e a se dirigir para a floresta. Agnes tornou a chamá-la, cambaleando em frente, tropeçando nos corpos dos pássaros insistentes, que mexiam as asas, e caiu na lama. No momento em que bateu no chão, ela acordou, assustada e sem fôlego, sentando-se na cama, e de repente já não estava no quintal da fazenda em Hillsland, chamando a mãe, mas em casa, na própria cama, a camisola lhe escorregando do ombro, o bebê enroscado sobre sua pele, o marido deitado do seu lado, estendendo o braço, mesmo adormecido, a fim de puxá-la para si. Ela ficara deitada, moldando-se à forma dele. Ele aninhara o rosto às costas dela. Agnes acariciou uma mecha de cabelo do marido, virando-a e revirando entre os dedos. Imaginou os pensamentos da cabeça do companheiro espiralando, fluindo por seu cabelo, chegando-lhe aos dedos, como um bambu absorve água através de seu caule oco. Podia sentir o marido preocupado com ela, como costuma acontecer com os homens quando as esposas se aproximam do par. Na mente dele, uma ideia girava em círculos. Será que ela vai sobreviver? Conseguirá sair disso? Sentiu que ele apertava mais. Ela desejou poder dizer: não entre em pânico. Não, peraí. Eu pulei uma linha, gente. Sentiu que ele apertava mais, como se quisesse mantê-la ali, na segurança da cama do casal. Ela desejou poder dizer: não entre em pânico. Você e eu teremos 2 filhos e uma vida longa. Mas permaneceu calado. Ninguém gosta de ouvir esse tipo de coisa. Passado um tempo, levantou-se, abriu o cortinado da cama e saiu. Caminhou até a janela e espalmou a mão contra o vidro. Os galhos são tão densos, pensou. Os galhos. Não dá para sentir a chuva. Foi até a mesinha junto à lareira, onde o marido guarda os papéis e a pena. Ergueu a tampa do tinteiro e molhou a pena, cuja ponta afiada segurou a tinta. Ela sabe escrever, de certa forma. As letras saem pequenas e aglutinadas e talvez não muito legíveis para a maioria das pessoas. Ao contrário do marido, que frequentou a escola e depois aprendeu oratória e é capaz de produzir um fluxo elegante e contínuo de letras, como as volutas de um bordado, a partir da ponta da pena. Ele fica acordado até tarde escrevendo em sua escrivaninha, o que ela não sabe. Ele escreve tão rápido e com tamanha concentração que Agnes não consegue acompanhar, não consegue identificar. Mas ela sabe escrever o suficiente para poder registrar algo próximo desta frase. Os galhos da floresta são tão densos que não dá para sentir a chuva. Agnes atiçara o fogo, juntando toras de lenha para reavivá-lo, e puseram uma jarra de leite e uma broa de pão na mesa. Pegara a cesta e saíra pela porta da frente. Falara com a amiga, a esposa do padeiro, e agora seguia por uma trilha ao longo de um regato, a cesta lhe pesando no braço. Maio já chegou à metade. O sol faz brilhar o solo e projeta formas cintilantes, movediças. Agnes percebe isso, apesar de tudo, porque é incapaz de não perceber tais coisas. O que floresce à margem da trilha? Valeriana, silene, rosa de cão, azedinha, alho silvestre. Um outro, em outro momento qualquer, estaria agachada, colhendo seus botões, mas não hoje. Embora ainda seja cedo, ela contorna a cerca que marca os domínios de Hillsland. Não deseja encontrar alguém ao longo do caminho. Não Joan, nem Bartolomeu ou qualquer outro dos irmãos e irmãs. Se a virem, acionarão um alarme, chamarão um terceiro, mandarão alertar o marido. Haverão de obrigá-la a entrar em casa, na fazenda, que é o último lugar que ela iria querer estar para isso.
os galhos da floresta, a mãe lhe dissera. Vislumbra a distância, enquanto caminha ao longo da trilha, o irmão Tomás, indo da casa para o quintal, e ouviu o assobio agudo de Bartolomeu chamando os cães. Vê o telhado do cômodo da sala, o chiqueiro, vê a parte dos fundos do depósito de maçãs, visão que a faz sorrir. Deve ter lembrado, né, gente, do namorava lá com o marido. Voltando. Entra na floresta a cerca de 600 metros de Riosland. A essa altura, as dores já estão vindo a intervalos regulares. Mal recupera o fôlego entre uma e outra para se preparar. Firma-se para encarar a próxima. Precisa esperar junto a um homo enorme. Agora que eu entendi o que vai acontecer aqui. Lembrei do filme agora. Deixa eu voltar. Precisa esperar junto a um homo enorme, apertando a palma da mão contra seu tronco áspero, sulcado. Quando a sensação começa na base da coluna, desce por entre as pernas e explode, apertando-a em suas garras, fazendo-a estremecer com sua força. Quando se sente capaz, volta a pôr no ombro a cesta e segue em frente. Alcançou a parte da floresta que era seu objetivo. Abre caminho com esforço por entre o denso emaranhado de galhos e ramos de junípero. Atravessa o córrego, passa por um aglomerado de azevinhos que provê a única cor ali durante os meses de inverno. Então vê uma espécie de clareira onde a luz do sol penetra, criando um espesso feltro de grama verdejante, no formato de círculos, e as fontes curvas de samambaias. Ali encontra uma árvore quase horizontal, um imenso abeto, abatido como gigante em um conto de fadas. As raízes espalhadas, o tronco avermelhado sustentado pelos galhos bifurcados de outras árvores, apoiado nas vizinhas menos imponentes. Debaixo da sua extremidade, onde no passado ela se fincava na terra, existe uma cavidade, seca, abrigada, grande o bastante para acomodar várias pessoas. Agnes e Bartolomeu costumavam ir até ali quando eram crianças, toda vez que João gritava ou lhes atribuía demasiadas tarefas. Levavam uma sacola de pano contendo pão e queijo, rastejavam para debaixo das raízes da árvore, e diziam um ao outro que ali ficariam para todo sempre. Viveriam na floresta, como gnomos que jamais voltariam para casa. Agnes se agacha na terra que está seca, debaixo da árvore desenraizada, sobre um tapete de pinhas. Sente que mais uma contração vem chegando e se aproximando dela, cada vez mais perto, como um trovão sobre um vale. Vira-se, agacha-se, resfolega no compasso da dor, como sabe que deve fazer. Agarra-se com força a uma raiz. Mesmo no auge da contração, quando se vê refém de suas garras, quando a dor empana todos os seus pensamentos, à exceção do foco exclusivo em quando ela há de passar, Agnes reconhece que a força da contração está aumentando. Essa dor significa ação. Não irá deixá-la em paz. Logo, não permitirá que ela descanse ou se recomponha. Significa que irá obrigá-la a trazer para fora o que está dentro. Ela já viu mulheres passarem por isso. Lembra quando aconteceu com a mãe. Viu tudo parado à porta do quarto. Ouviu postada do lado de fora, para onde ela e Bartolomeu haviam sido mandados. Assistiu João em cada um de seus partos, pegando os irmãos nas mãos quando vieram à luz, enxugando secreções e sangue da boca e do nariz deles. Viu vizinhas passarem por isso, ouviu seus lamentos virarem gritos, farejou o odor ferruginoso dos recém-nascidos. Viu a porca, a vaca, a ovelha parirem seus filhotes. Ela era que o pai ou Bartolomeu chamavam quando os cordeirinhos ficavam entalados. Seus dedos femininos, finos, compridos, podiam penetrar naquele canal estreito, quente e escorregadio para puxar os cascos macios. O focinho pegajoso. As orelhas coladas no crânio. E ela sabe, como sempre acontece, que chegará ao outro lado do parto, que ela e o bebê sobreviverão. Nada, porém, poderia tê-la preparado para a persistência da dor. É como tentar ficar de pé em uma galé, como tentar nadar contra a corrente de um rio na cheia, como tentar erguer uma árvore derrubada. Jamais se sentiu mais consciente da própria fraqueza, da própria inadequação. Sempre se achara uma pessoa forte, capaz de empurrar uma vaca para a posição de ordenha, capaz de encharcar e torcer uma braçada de roupa suja, de pôr no colo e carregar os irmãos menores, um fardo
um fardo de pele de animal, um balde de água, um bocado de lenha. Seu corpo é resistente, poderoso, músculo puro sobre a pele macia. Mas isso é outra coisa. É diferente. É algo que desdenha das suas tentativas de controle, de domesticação, de superação. Agnes teme que vá acachapá-la, agarrá-la pelo pescoço e afundá-la, submergi-la. Ergue a cabeça e vê do outro lado da clareira o tronco prateado e as folhas delicadas de uma sorveira, também conhecida como árvore de Rowan. Apesar dos pesares, sorri. Repete para si mesmo: Rowan, Rowan, separando as duas sílabas. Frutinhos vermelhos no outono, usado para dor de estômago quando fervidos e para chiado no peito. Se plantados junto à porta de casa, impedem a entrada de maus espíritos. Dizem que a primeira mulher foi feita de seus galhos. O nome da mãe vinha daí, Roan, embora o pai jamais o tivesse pronunciado. O pastor lhe dissera, quando ela perguntou, os galhos da floresta. Agnes, de quatro, planta as mãos na terra e, como uma loba, se rende a mais uma contração. Subcapítulo, pessoal. Na Hell Street, ele acorda. Passa um tempo encarando o cortinado vermelho escuro assim. Então se levanta, vai até a janela. Desculpa, gente. Ou seja, vamos lá. Então se levanta, vai até a janela e olha a rua, distraidamente acariciando a barba. Tem duas aulas de latim nessa tarde, em casas na cidade. Está ciente da mesma forma como ninguém é capaz de ignorar o fedor de uma carcaça próxima, do tédio, do tédio sufocante que o aguarda. Os alunos. Desculpa, gente. Os alunos cochilando, o chiado das louças, o folhear das cartilhas, a ladainha dos verbos e conjunções. Essa manhã, espera-se que ele ajude o pai com entregas e cobranças. Boceja, encosta a mão na moldura de madeira da janela, observa um homem puxar um burro pela rédea, uma mulher arrastar uma criança choramingona pelo casaco. Um menino que corre na direção oposta com toras de lenha debaixo do braço. Será possível, pergunta-se, que permaneçam ali nessa cidade para sempre? Será que jamais verá outro lugar, morar a Lures? Tudo que ele deseja é pegar Agnes e o bebê e fugir com ambos para bem longe. Quando se casou, pensou que uma vida mais ampla, mais livre, fosse ter início. A vida de um homem, tanto, continua onde estava. Um muro apenas a separá-lo do lar de infância, da família, do pai, dos caprichos e consequências de seus humores inconstantes. Sabe, é claro, que terão de esperar o bebê nascer. Nada poderá ser feito até a chegada segura do filho. Mas esse momento se aproxima e ele não progrediu em seu plano para partir. Como conseguirá ir embora? Será que lhe cabe viver assim, em um anexo acanhado da casa dos pais? Será que não existe saída para eles? Agnes diz que ele precisa. Ao pensar em Agnes, ele se apruma. Olha para o lado da cama que é dela, onde o colchão de palha tem uma depressão no formato do corpo da esposa. Chama seu nome. Nada. Torna a chamar. Nada de novo. Sua mente é assaltada, por um instante, pela imagem do corpo da esposa na sua atual forma, surpreendente, como ele mesmo viu na noite anterior. Braços e pernas, costelas, a coluna formando uma comprida depressão ao longo das costas, a semelhança da trilha de uma carroça na neve, e depois a esfera perfeitamente redonda na frente, como uma mulher que engoliu a lua. Pega a roupa que está na cadeira ao lado da janela e se enfia nela. Atravessa o quarto calçado apenas de meia, puxando o cabelo para fora do colarinho. A fome faz seu estômago roncar, de forma grave e ameaçadora, como um cão instalado em seu corpo. No andar de baixo há de haver pão e leite, aveia e ovos, se as galinhas o estiverem postas. Quase sorri ao pensar nisso. Quando passa pela escrivaninha, tem a impressão, pelo que vê de relance, de que há algo ali diferente. Algo mudou. Ele para. A pena repousa no tinteiro com a ponta para baixo, seu arremate eriçado. Franze o senho. Isso é algo que ele nunca faz. Deixar uma pena de um dia para o outro na escuridão úmida de um poço. Que desperdício, que descuido. Provavelmente estragou. Aproxima-se da escrivaninha e ergue a pena, sacudindo-a de leve para que as gotas não caiam nas páginas enroladas. Percebe então que algo foi acrescentado ao que estivera escrevendo na noite anterior. É um rosário de letras, escritas de um jeito enviesado.
As palavras parecem escorregar pela página, como se pesassem mais no final da frase do que no começo. Inclina-se para examinar. Não há pontuação, não há indicação do início ou do fim. Consegue identificar as palavras galho e chuva, escrita chuvia. Nota que há outra palavra começada com D maiúsculo e mais uma com um F ou talvez um S. Os galhos do algo são algo. Chovia. Essa frase ficou meio estranha, pessoal. Vou repetir aqui bem devagarzinho para vocês entenderem. Os galhos do algo são algo. Chovia. Não dá para entender. Isso daí não sou eu falando, tá, gente? Tô seguindo aqui. Não dá para entender. Os dedos aplanam. Os dedos aplanam a folha. Com a outra mão, aperta a extremidade da pena de encontro à bochecha. Os galhos. A esposa jamais fez isso antes, pegar uma pena e escrever alguma coisa em uma folha sobre a escrivania. Será uma mensagem para ele? Será importante que ele entenda? O que significa? Pousa a pena e se vira. Torna a chamá-la com uma entonação indagadora. Desce a escada estreita. Ela não está no cômodo de baixo, nem do lado de fora, nem na rua. Terá ido à casa do padre para levar o franzilho para voar, como faz às vezes? Com certeza não iria se dispor a caminhar tanto, já tão perto de dar à luz. Sai pela porta dos fundos, para o quintal, onde encontra a mãe, ao lado de Elisa, que mergulha e retira um pano de uma tintura vermelha. Viram Agnes? Desse jeito, não. A mãe repreende Elisa. Do jeito como mostrei a você ontem, com delicadeza. Delicadeza, eu falei. Ergue a cabeça para encarar o filho. Agnes? Repete. Agora é um subcapítulo, tá, pessoal? O bebê está vivo. Agnes não se dá conta, apesar de suas incertezas, de como temia que isso não acontecesse até vê-lo mexer a cabeça e contorcer as feições em um grito de indignação. O rosto da filha está úmido, acinzentado, com uma expressão aborrecida. A menina ergue os punhos, um de cada lado da cabeça, e emite um grito, surpreendentemente agudo e enfático para uma criaturinha tão pequena. Agnes a vira de lado, como o pai sempre fazia com os cordeirinhos, e observa a água, daquele outro lugar onde ela estava ao longo de tantos meses, de sair da boca. Os lábios ficam rosados e depois a cor se espalha para as bochechas, o queixo, os olhos, a testa. De repente ela parece totalmente humana, não mais aquática, uma bebê sereia, como ao emergir, mas uma pessoinha, um euzinho completo, com a testa alta e um redemoinho de cabelos a coroando, como o pai, e as maçãs salientes e os olhos grandes de Agnes. A mãe estende a mão livre e tira da cesta o cobertor e a tesoura. Deita o bebê no cobertor e corta o cordão umbilical com a tesoura. Quem deveria de pensar que o cordão fosse tão grosso e tão forte, ainda pulsando como um longo coração listrado? As cores do parto impressionam Agnes: o vermelho, o azul, o branco. Ela puxa o vestido, despindo o seio e erguendo o bebê até ele, observando maravilhada enquanto a boca da filha se abre e ela abocanha o bico e começa a sugar. Agnes deixa escapar uma risada. Tudo funciona perfeitamente. O bebê sabe o que fazer. Sabe melhor que ela. Subcapítulo. Gente, só um adendo. Essa descrição do parto, né? Na verdade, pós-parto. Foi uma coisa muito fofa, né? Muito mãe, né? Sentiu aqui como a mãe realmente deve sentir. Eu tô até arrepiado. Foi uma descrição muito bela, muito bonita. É isso que mais me encanta nesse livro. Eu já falei isso outras vezes. O quanto a autora descreve de forma tão bonita, tão bela aquilo que ela quer passar, aquilo que ela quer descrever e contar de história, né? É uma escrita muito diferente, né, do que a gente já está acostumado, né? Vamos lá, sobre o capítulo. Na casa e pouco depois, na cidade inteira, segue-se um enorme rebuliço e alarido, pânico e lamentações. Elisa está aos prantos. Mary berra, subindo e descendo as carreiras, a escada no pequeno anexo, como se Agnes pudesse estar escondida em um armário. Eu estava com tudo pronto para ela. Grita sem parar. O quarto do parto, tudo que era preciso bem aqui. John Rondina, entrando e saindo da oficina. Ora dizendo que não consegue trabalhar com tanta gritaria, ora perguntando onde diabos se meteu essa menina.
Ned, o aprendiz, é despachado para Hillsland a fim de saber se há notícias de Agnes por lá. Ninguém consegue encontrar Bartolomeu, que saiu cedo de manhã, mas logo todas as irmãs e Joan, vizinhos e aldeões se põem à procura de Agnes. Alguém viu uma mulher com um barrigão de gravidez carregando uma cesta? As irmãs andam para cima e para baixo na estrada, perguntando a qualquer um que encontram, mas ninguém a viu. Salvo a mulher do padeiro, que diz que ela foi em direção à trilha de Shottery. Ela esfrega as mãos, aflita, cobre a cabeça com um avental e lamenta. Por que deixei que ela seguisse caminho, sabendo que algo estava errado? Gilbert e Richard vão para as ruas abordar transeuntes em busca de alguma notícia. E o marido? É ele que encontra Bartolomeu. Quando vislumbra o cunhado na trilha que corre paralela aos limites da propriedade, Bartolomeu atira no chão um fardo de palha que está segurando e corre em sua direção. Provavelmente sentindo, né, gente? Continuando. O rapaz, Bartolomeu, não consegue pensar nele como outra coisa senão um rapaz, com as mãos macias que um garoto de cidade tem, o cabelo penteado para trás e um brinco pendurado na orelha. Empalidece ao vê-lo atravessar o campo. Os cães o alcançam primeiro e o cercam, latindo. O que foi? Indaga Bartolomeu, quando a distância permite que seja ouvido. Ela está de cama? Passa bem? Bom, responde o marido. A situação no momento, se é que se pode chamar assim, é. Os dedos de Bartolomeu agarram a parte da frente do justilho do cunhado. Fale claro, exige. Já! Ela sumiu. Não sabemos onde está. Alguém a viu hoje cedo vindo nessa direção. Você a viu? Tem alguma pista de onde ela. Você não sabe onde ela está? Indaga Bartolomeu. Encara o outro durante um bom tempo, aumentando a força com que agarra o justilho, antes de dizer em tom baixo e ameaçador: Acho que fui muito claro quando disse para você cuidar dela, não fui? Falei que era para você tomar conta dela, não falei? Eu tomei, eu tomo. O marido se debate, mas é muito menos alto e forte que o cunhado, que é um homem colossal, com mãos do tamanho de tigelas e ombros troncudos como um carvalho. De lugar nenhum e sem aviso, uma abelha se intromete entre os dois, que sentem o movimento entre seus rostos. Bartolomeu estende instintivamente a mão para espantá-la, e o marido aproveita a oportunidade para se libertar. Pula para o lado, ágil, disposto na ponta dos pés. Veja, diz a certa distância, erguendo as mãos e alternando o peso de um pé para o outro. Não quero brigar com você. Apesar de tudo, Bartolomeu tem vontade de rir. A ideia desse intelectual pálido se metendo em um combate físico com ele é absurda. Com toda certeza não quer mesmo, retruca. Temos o mesmo objetivo, diz o marido, andando para frente e para trás. Você e eu, não é mesmo? E que objetivo é esse? Ambos queremos achá-la, certo? Ter certeza de que ela está bem e o bebê. Ao pensar na segurança de Agnes e do bebê, a fúria de Bartolomeu retorna como água fervente. Quer saber? Murmura ele. Nunca entendi porque a minha irmã escolheu você entre tantos outros. O que você pretende se casando com ele? Perguntei a ela. Para que ele serve? Bartolomeu pega o cajado e finca na terra entre os pés. Rapidinho, gente, um detalhe aqui que eu acho muito interessante dessa época. Antigamente, né, hum, muito antigamente, os casamentos eles realmente precisavam dessa serventia um para o outro, né? À toa que tinha muito casamento arranjado em muitas partes do mundo, porque o casamento não era só um ato amoroso, sempre era um ato de serventia mesmo, tanto para as famílias quanto para um dos noivos, né? E aí, quando o amor foi cada vez se tornando algo eh, mais aberto, mais falado, tudo mais, quanto mais essas diferenças, essas coisas mais primitivas foram amenizando, né, ao longo da história da humanidade, o casamento se tornou o contrário, se tornou um sinônimo de amor. Mas se você parar para refletir entre os casamentos muito antigos para os de agora, a diferença entre um porquê existe um para o outro é muito diferente. Óbvio que a gente vê que em algumas partes do mundo isso ainda resiste de alguma forma, né? Tanto na parte mais subconsciente, né, uma forma mais, como que eu posso te falar? Menos escancarado, né, menos falado, mas de uma forma mais sutil, como de forma mais aberta mesmo, né, de pessoas que realmente casam seus filhos com outros porque têm interesses ali, de terceiros, digamos assim. Mas vamos continuar aqui.
Bartolomeu pega o cajado e o finca na terra entre os pés. Sabe o que ela me respondeu? O marido, ereto, qual um bambu, de braços cruzados e com os lábios cerrados, faz que não com a cabeça. O que ela disse? Que você tem muito mais por dentro do que qualquer pessoa que ela já conheceu. O marido Desculpa, gente. O marido esbugalha os olhos como se não acreditasse no que eu vira. O rosto está angustiado, sofrido, atônito. Ela disse isso? Bartolomeu assente. Bom, não posso fingir que entendo a escolha dela de se casar com você, mas uma coisa a ser a respeito da minha irmã. Quer saber o quê? Quero. Ela raramente se engana, sobre coisa alguma. É um dom ou uma maldição. Depende da opinião de cada um. Por isso, se ela acha isso de você, é possível que seja verdade. Engraçado, né? Porque a gente sabe que aqui a gente tá falando de Shakespeare, então eu acho que é uma visão que a autora tem, porque a gente sabe que isso daqui é uma obra de ficção baseado em pouquíssimos fragmentos de realidade da vida do Shakespeare. Mas a gente vê que isso é mais uma leitura da autora, provavelmente conhece as obras de Shakespeare, do que de quem ela acha que ele é, né? Essa frase, né? É, Peraí, deixa eu colocar aqui e falar a frase. Que você tem muito mais por dentro do que qualquer pessoa que ela já conheceu. Ou seja, ele tinha mundos e mundos, né? Histórias e mais histórias dentro dele do que qualquer outra pessoa, né? Vamos lá, pessoal. Vou repetir aqui a resposta, né? Da resposta do Bartolomeu. Ela raramente se engana sobre coisa alguma. É um dom ou uma maldição. Depende da opinião de cada um. Por isso, se ela acha isso de você, é possível que seja verdade. Não posso imaginar, acrescenta o marido. Se é. Bartolomeu prossegue, interrompendo o cunhado. Não importa. De todo jeito, no momento. Desculpa, gente, eu pausei demais. Não importa de todo jeito no momento. Nossa missão agora é encontrá-la. O marido nada diz, mas se agacha e põe a cabeça entre as mãos quando fala. Sua voz sai abafada. Ela escreveu uma coisa numa folha antes de sair. Talvez seja algum tipo de mensagem para mim. Diz o quê? Fala sobre chuva e galhos, mas não consegui entender o sentido. Bartolomeu encara durante 1 ou 2 segundos, remoendo tais palavras mentalmente. Chuva e galhos. Galhos. Chuva. Então pega o cajado e o enfia no sino. Levanta, comanda. O marido ainda falando, mas mais para si mesmo do que para outra pessoa. Ela estava lá de manhã, depois não estava mais. O destino interveio e o arrancou de mim, como. E a arrancou de mim, tá? A gente tá falando dela. Como uma maré. E não faço ideia de onde encontrá-la, nem de onde procurar. E eu sim. Não hei de descansar até encontrá-la. Até que o marido se interrompe e ergue a cabeça. Você sabe? Sei. Como? Como consegue entender a cabeça dela tão rápido e eu que sou o marido sequer? Bartolomeu já ouviu o suficiente. Roça a perna do cunhado com a bota. Levanta, já falei, vamos. O rapaz se põe de pé e encara Bartolomeu com uma expressão cautelosa. Aonde? Para a floresta. Bartolomeu enfia 2 dedos na boca sem tirar os olhos do rosto do rapaz, assobia para os cães. Pessoal, sobre o capítulo. Agnes cochila, entre acordada e adormecida, com o bebê apertado ao seio, quando Bartolomeu a encontra. Ele caminhou pelos campos com os cães em seus calcanhares. O cunhado lhe seguindo os passos, ainda choroso e queixoso, e a encontrou aqui, precisamente onde desconfiava que ela pudesse estar. Muito bem, disse, disse a ela, se inclinando para pegá-la no colo, sem se importar com os restos e os odoros do parto. Você não pode ficar aqui. Ela protesta de leve, meio zonza, mas depois recosta a cabeça no peito do irmão. O bebê, ele nota, está vivo e suas bochechas inflam e murcham. Está sugando, então. Bartolomeu acende para si mesmo. O marido os alcança, reagindo com imensa comoção diante da cena. Gesticulando, passando a mão no cabelo e a voz ainda agitada, atirando palavras e mais palavras sobre a grama. Ele vai carregá-la, está dizendo, e o bebê é menino ou menina? E o que deu nela para fugir assim, quase matando todo mundo de susto? Ele não tinha ideia de onde ela pudesse estar. Bartolomeu chega a pensar em lhe dar um chute, fazê-lo calar-se, derrubá-lo no solo fecundo coberto de orvalho, mas resiste à tentação. O cunhado tenta tirar Agnes dos seus braços, mas ele o afasta, como faria com uma mosca inconveniente.
Leva a cesta, disse ele ao rapaz. Depois acrescenta por sobre o ombro, enquanto se afasta a passos largos. Se não achar que é pesada demais. O cunhado tem uma aversão bem grande, né, gente? Aí. Gente, a gente terminou esse capítulo, tá? Deixa eu só ver qual capítulo que a gente terminou, porque como esse livro não tem número, os capítulos ficam meio confusos. Tá, terminamos o capítulo 10 e vamos para o capítulo 11, tá, pessoal? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Deixa eu confirmar. Tá, esse aqui é um capítulo médio. A gente vai ler ele e talvez mais um, que eu acho que eu completo aí a quantidade de horas que eu quero ler para vocês hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal, capítulo 11. Para que a peste alcance o Yorkshire, gente, eu vou ver como pronuncia esse local, tá? Porque eu tô falando ele e é uma palavra tão grande. Eu vou ver aqui como pronuncia, só um minuto. Gente, eu vi aqui, é Warwickshire, tá? Isso em inglês, Warwickshire. É uma palavra bem grande, se você está acompanhando pelo livro, você deve estar vendo. É Warwickshire. Warwickshire, tá? Então eu vou falar Warwickshire. Vamos lá, voltando aqui. Para que a peste alcance Woolwich, na Inglaterra, no verão de 1596, dois acontecimentos precisam ocorrer na vida de duas pessoas diferentes e depois essas duas pessoas precisam se encontrar. A primeira delas é um vidreiro na ilha de Murano, em Veneza. A segunda é um grumete em um navio mercante que zarpa de Alexandria em uma manhã absolutamente quente e ventosa. Vários meses antes de Judite cair doente, na virada do ano de 1595 para 1596, o mestre vidreiro, que tem a habilidade de expor em camadas 5 ou 6 cores a fim de produzir contas de vidro em forma de estrela ou de flores conhecidas como millefiori, se distrai momentaneamente com uma briga que rompe entre os atiçadores de fogo na oficina. Sua mão escorrega e dois de seus dedos penetram a chama branca feroz que, um instante antes, aquecia o bulbo de vidro para torná-lo maleável e moldável. A dor é tão forte e extrapola qualquer sentido que ele é incapaz, a princípio, de registrá-la. Não consegue imaginar o que houve, porque todos o observam e depois correm em sua direção. Sente-se o cheiro da carne assada, um uivo quase canino em intensidade, uma comoção à volta. As consequências, mais tarde, no mesmo dia, são duas amputações. Por conseguinte, coube a um dos colegas de trabalho acondicionar em caixas as minúsculas contas vermelhas, amarelas, azuis, verdes e roxas do dia seguinte. Esse homem não sabe que o mestre vidreiro, no momento em casa, cheio de bandagens, elevado à semiconsciência por uma dose generosa de xarope de papoula, em geral, acolchoa e empacota as contas com serragem e areia para evitar que se quebrem. Em vez disso, ele pega um punhado de trapos no chão da oficina e os enfia entre as contas, que parecem centenas de olhinhos alertas e acusadores a encarar. Em Alexandria, do outro lado do mar Mediterrâneo, exatamente no mesmo instante, o grumete precisa deixar o navio para que Judite contraia a peste e uma tragédia tenha início do outro lado do mundo. Ele recebe ordens de ir à terra e comprar mantimentos para os marinheiros famintos e extenuados, seus companheiros de viagem. É o que ele faz. Desce pela prancha, agarrado à bolsa que o guarda-marinha lhe deu, juntamente com um breve e doloroso chute no traseiro, o que explica o andar claudicante, meio manco, do menino. Seus companheiros estão descarregando do navio engradados de cravos malásios e do índigo indiano, antes de embarcar sacas de grãos de café e tecidos. O embarcadouro, sob os pés do grumete, é desconcertantemente firme e sólido após semanas passadas no mar. Mesmo assim, ele cambaleia em direção ao que lhe parece ser uma taverna, passando por uma barraquinha que vende nozes condimentadas e por uma mulher que segura uma cobra enrolada no pescoço. O garoto para a fim de observar um homem com um macaco preso a uma corrente dourada. Por quê? Porque ele jamais viu um macaco antes. Porque adora todo tipo de animais. Porque é, afinal, não muito mais velho que Hamlet, que está nesse exato momento
sentado em uma fria sala de aula vendo o professor distribuir cartilhas de poesia grega. O macaco no porto de Alexandria usa uma casaquinha vermelha e um chapéu combinando. Suas costas são curvas e macias como as de um filhote, mas a cara é expressiva, curiosamente humana, como se examinasse o menino. O grumete, filho de uma família manesa, encara o macaco e vice-versa. O animal inclina a cabeça para um lado, os olhos em formato de contas brilhantes e murmura baixinho em uma emissão levemente vibrante de som, com uma voz que faz o menino se lembrar de um instrumento semelhante a uma flauta tocada pelo tio em reuniões na ilha de Man. E por um instante ele volta no tempo ao batizado da irmã, ao casamento do primo, à segurança da cozinha da casa, onde a mãe estaria nessa altura estripando um peixe e lhe dizendo para tirar os sapatos, para limpar o peito da camisa e comer tudo que estivesse no prato. Volta ao lugar em que o tio costuma tocar sua flauta e onde todos falam a língua com a qual ele foi criado. E ninguém grita com ele ou lhe dá chutes ou lhe diz o que fazer. Mais tarde, haveria dança e cantoria. Lágrimas marejam os olhos do grumete e o macaco. Ainda a observá-lo, com um olhar sensibilizado e consciente, estende a pata. Os dedos da pata do macaco são, ao mesmo tempo, familiares e estranhos, pretos e brilhantes, como couro de sapato, com unhas que parecem caroços de maçã. A palpa, porém, é estriada, como a do garoto, e flui entre os dois ali, debaixo das palmeiras que margeiam o embarcador. A empatia passível de ser partilhada entre um ser humano e um macaco. O menino sente a corrente dourada como se ela estivesse no próprio pescoço. O macaco percebe a tristeza do menino, sua saudade de casa, os machucados nas pernas, as bolhas e os calos nos dedos, a pele dos ombros castigada pelo incessante sol escaldante sobre o oceano. O garoto estende a mão para o macaco, que a aceita. A força com que agarra é surpreendente. Traduz urgência, maus tratos, necessidade, carência de uma companhia gentil. O macaco sobe no braço do garoto, usando as quatro patas, monta em seus ombros e depois na cabeça, onde se senta, com as patas enterradas no cabelo do menino. Rindo, o grumete ergue uma das mãos para ter certeza do que está acontecendo. Sim, tem um macaco sentado em sua cabeça. Ele se sente invadido por vários impulsos concomitantes. De correr pelo embarcador, gritando para os companheiros: Olhem para mim, olhem! De contar à irmã mais nova: Você não acredita no que aconteceu comigo. O macaco sentou na minha cabeça. De ficar com o macaco, de arrancar a corrente da mão do homem e subir prancha acima, desaparecendo dentro do navio, e de aninhar essa criatura no colo para sempre e jamais se separar dela. O homem está se pondo de pé, gesticulando para o menino. Sua pele é cheia de furos e cicatrizes e a boca de dentes enegrecidos. Um olho não é igual ao outro, nem uma cor, nem em foco. Ele esfrega o polegar contra o indicador de uma das mãos, na linguagem universal que significa dinheiro. O menino balança a cabeça, o macaco se agarra com mais força, enroscando o rabo no pescoço do garoto. O homem, com a pele cheia de furos e cicatrizes, se abaixa e pega o braço do garoto. Repete o gesto. Dinheiro, insiste ele. Dinheiro! Aponta para o macaco e depois volta a fazer o gesto. De novo, o menino balança a cabeça, cerra os lábios, põe uma das mãos sobre a bolsa presa ao cinto a fim de protegê-la. Sabe o que há de acontecer se voltar para o navio sem comida e sem cerveja. Levará com ele a lembrança do chicote do guarda-marinha, já aplicado em seu lombo 12 vezes em Malaca e 7 em Galê, além das outras 10 em Mogadíscio, para sempre. Não, diz o menino, não. O homem emite um rosário de palavras furiosas na cara do garoto. A língua falada nesse lugar, chamada Alexandria, é afiada, perfurante como a ponta de uma faca. O homem estende o braço para pegar o macaco, que reclama e depois grita. Um grito agudo de desespero, agarrando o cabelo do menino, o colarinho da cabeça, as unhazinhas pretas arranhando a pele do pescoço. O menino, quase soluçando agora, tenta se agarrar ao novo amigo. Por um instante o tem pela pata dianteira, o pelo morno do ombro, lhe enchendo a palma da mão. Provavelmente esse macaco deve ter passado essa doença para ele, né, gente? Vamos lá. Depois, porém, o homem puxa a corrente que o macaco cai, gritando no chão de pedra do embarcador, onde se apruma e depois, arrastado, sai cambaleando choroso atrás do homem. Horrorizado, o menino observa a partida do animal.
a corcova de suas costas, os movimentos das patas traseiras que tentam acompanhar o amo. Enxuga os olhos e passa as mãos pelo rosto, pela cabeça que parece nua e vazia, desejando poder trazer de volta ao momento, desejando ter podido de alguma forma convencer o homem a deixá-lo ficar com o animal. O macaco lhe pertencia. Não ficar evidente para todos? O que o menino não sabe, não pode saber, é que o macaco deixou uma parte sua com ele. Na confusão, ele partilhou 3 de suas pulgas. Viu, gente? Uma delas cai sem vista no chão, e o garoto inadvertidamente pisa nela com a sola do pé. A segunda permanece por um tempo em seu cabelo cor de areia, onde abre caminho até a franja. Enquanto o menino compra um garrafão de cerveja caseira na taverna, ela dará um salto. Um ágil salto em arco, da sua testa para o ombro do taverneiro. A terceira pulga do macaco permanecerá onde caiu, nas dobras do lenço vermelho amarrado ao pescoço do garoto. Lenço que ele ganhou de presente da namorada. Mais tarde, depois de voltar ao navio para dormir, tendo jantado algumas nozes picantes e um curioso pastel de pão no formato de uma panqueca, ele pegará seu gato favorito dentre todos do navio, um animal quase totalmente branco, exceto pelo rabo listrado, e o aconchegará junto ao pescoço. A pulga, alerta à presença de um novo hospedeiro, se transferirá do lenço do garoto para o pelo espesso, branco leitoso do pescoço do gato. Esse gato, sentindo-se mal e com uma infalível intuição felina com relação aos que não o apreciam, fixará residência no dia seguinte na rede do guarda-marinha. Quando este se deitar em sua rede, não economizará improspérios para o animal, agora morto, que se encontra ali, livrando-se dele sem cerimônia, chutando para o outro lado do cômodo. 4 ou 5 pulgas, umas delas pertencentes ao macaco, irão permanecer onde o gato se aninhou. A pulga do macaco é inteligente e está decidida a sobreviver e ter sucesso no mundo. Abre caminho, pulando e saltando até a fecunda e úmida axila do guarda-marinho adormecido ao roncador. Desculpa, gente, adormecido e roncador. Ali se alimentará do sangue rico e temperado de álcool do marujo. Ao fim de 3 dias, tendo passado por Damasco e a caminho de Alepo, o desculpa, gente, o intendente entra na cabine do comandante para relatar que o guarda-marinha está doente e confinado ao alojamento. O comandante acende ainda examinando seus mapas e o sextante, não dando maior importância ao fato. No dia seguinte, toma conhecimento, enquanto está a postos no convés superior, de que o guarda-marinho está delirando, espumando pela boca com a cabeça quase pendida para o lado por conta de um tumor no pescoço. O comandante franze o senho quando o intendente lhe sussurra tais palavras ao ouvido e ordena que o médico de bordo faça uma visita ao doente. O intendente acrescenta em seguida que vários gatos do navio aparentemente morreram. O comandante se vira para encarar o intendente. A expressão em seu rosto é de repulsa, de perplexidade. Você disse gatos? O intendente assente, respeitosamente de olhos baixos. Que fato peculiar. O comandante reflete um pouco mais e depois estala os dedos indicando o mar. Jogue-os na água. Os gatos falecidos, 3 no total, são pegos por seus rabos listrados e atirados no Mediterrâneo. O grumete observa por uma escotilha no deck, enxugando os olhos com um lenço vermelho. Pouco tempo depois, eles atracam em Alepo, onde descarregam mais cravos e uma porção de café e várias dezenas de ratos que partem céleres para a terra firme. O médico de bordo bate na porta da cabine do comandante, que está falando com o imediato a respeito do tempo e de manobras. Ah, disse o comandante. Como está o homem, o guarda-marinha? Guarda-marinha. O médico corta a cabeça sobre a peruca e reprime um arroto. Morto, senhor. O comandante franze o senho e fita o médico, registrando a peruca torta e o forte cheiro de rum que dele exala. Qual a causa? O médico, homem mais afeito a entalar ossos e extrair dentes, ergue os olhos como se a resposta pudesse ser encontrada no teto baixo de madeira da cabine. Pessoal, antes de continuar, vou só falar que eu não vou ler mais o capítulo. Eu tinha falado que ia ler esse mais um, mas eu achei melhor eu ler só esse daqui, que tá faltando 4 páginas, que aí deve demorar mais ou menos uns 12 minutos aí pra gente finalizar a leitura. Porque quem tá lendo ao vivo, pessoal,
tá 4 dias já sem episódio novo, né? Então, eu vou finalizar essa leitura no final desse capítulo. Já vou tentar gravar outro. Por que que eu tô finalizando? Porque eu tô aqui no horário do dia que tá um pouco tarde e eu preciso jantar daqui a pouco para fazer outras coisas, né? E aí, se eu cismar de continuar no próximo capítulo, eu vou ter que parar no meio dele, porque ele não é um capítulo pequeno, para ir jantar. E aí pode ser que eu atrase pelo menos mais um dia. Então, não quero que isso aconteça. Então, eu vou continuar aqui e a gente vai finalizar nesse capítulo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui só pra gente não perder o fio da meada. Qual a causa? O médico, homem mais afeito a entalar ossos e extrair dentes, ergue os olhos como se a resposta pudesse ser encontrada no teto baixo de madeira da cabine. Uma febre, senhor, responde com a determinação de um bêbado. Uma febre? De certo, uma febre africana, responde o médico num tom arrastado. É a minha opinião. Ele ficou tudo preto em determinados locais, em volta dos membros e também em outros lugares que me abstenho de mencionar aqui nesse recinto salutar. O que me faz concluir que deva ter adoecido e. Entendi, interrompe o comandante, voltando aos seus mapas e dando por encerrado o assunto no que lhe diz respeito. O segundo oficial pigarreia. Devemos, senhor, providenciar um enterro no mar. O guarda-marinha é enrolado em um lençol e levado ao deck. Os marinheiros próximos cobrem os respectivos nariz e boca com panos. O cadáver fede muito. O comandante faz uma breve leitura da Bíblia. Também ele luta contra o fedor do homem, a despeito dos 25 anos passados no mar e de uma quantidade maior de enterros desse tipo do que lhe apraz recordar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entregamos esse corpo às ondas. Recita o comandante, elevando a voz acima dos sons discretos de ânsia de vômito ao fundo. Vocês, chama, fazendo um gesto na direção de 2 marinheiros mais próximos. Peguem-no, joguem-no. Sim, joguem no mar. Os 2 obedecem. Pálidos, erguem o corpo e atiram ao mar. A superfície encapelada, lisada do Mediterrâneo se fecha sobre o corpo do guarda-marinha. Quando aportam em Constantinopla, com a ordem de embarcar uma encomenda de peles vinda do norte, os gatos estão todos mortos e a população de roedores começa a se tornar um problema. Os ratos estão penetrando nos engradados e chegando às provisões de carne seca, informa o imediato ao comandante. Eles são 15 ou 16 nos domínios do cozinheiro nessa manhã. Os homens estão abatidos, prossegue o oficial, mantendo os olhos na linha do horizonte. E outros tantos adoeceram desde a véspera. Mas 2 marujos morrem, depois um terceiro, e um quarto, todos com a mesma febre africana que faz inchar o pescoço e deixa a pele vermelha e com bolhas, além de empretecida em alguns lugares. O comandante é obrigado a fazer uma parada imprevista em Rakusa para empregar mais marinheiros sem referências ou recomendações, o que é o tipo de medida náutica apressada e descuidada que ele prefere de hábito evitar. Esses novos marinheiros têm olhar astuto e dentes desproporcionais. São discretos e falam muito pouco. E, e quando e quando fazem, é uma espécie de dialeto polaco. A tripulação manesa desconfia deles à primeira vista e não promove qualquer interação, bem como não se dispõe a compartilhar aposentos. Os polacos, porém, têm experiência em extermínio de ratos. Abordam tal atividade como se fosse um esporte, preparando iscas com comida e depois ficando à espera com uma enorme pá. Quando a criatura surge, lustrosa, com um barrigão, saciada pelas rações dos marujos, os polacos lhe saltam em cima, gritando, cantando e a matam a pauladas. Miolos e entranhas de rato grudam-se às paredes e ao teto. Depois cortam-lhe os rabos e os amarram os cintos, passando de mão em mão uma garrafa de líquido transparente da qual todos bebem. Meu Deus do céu, desculpa. Eles pegam um bicho e botam num cinto. Eu não tenho muito nojo, assim, tem poucas coisas que eu tenho nojo, tá, gente? Mas essa interação, ainda mais a gente sabendo que os ratos estão contaminados, né? Que as pulgas estão ali e vão passar doença pra eles. Mas isso é de realmente de sentir nojo, né? Acho que qualquer pessoa normal aí sentiria. Mas vamos lá. Continuando, ó. A continuação aqui, ó. É de revirar o estômago, comenta um dos marinheiros maneses com um grumete, que observa de outro extremo da cabine. Não é? Então dá um tapa no pescoço e depois no ombro. O lugar está infestado de pulgas, malditos ratos. Resmunga para si mesmo e se vira na rede. O pior é que eles estão no epicentro, na pior parte dessa infestação, né, da peste,
que está com todas as pulgas ali que vão contaminar outras pessoas. Ou seja, eles, não sei se vocês já estudaram a peste, gente, na escola, eu já vi vários vídeos, alguns mini docs, e foram as pulgas realmente, né, que foram saindo dos barcos que foram contaminando a Europa. E aí a gente vê que, tipo assim, eles estão com aquilo, é como se ele fosse um vírus, né? E eles estivessem com o vírus ali, com eles, brincando com o vírus, né? Recentemente lançou uma série na Netflix, desculpa, vou tentar não me estender, tá, gente? Mas lançou uma série recentemente na Netflix que fala sobre o acidente do Césio 137, que aconteceu em Goiânia. E aí, a Netflix lançou, eu já conheci essa história há muito tempo, por causa de um podcast que eu ouvi. E o epicentro, né, aquilo que gerou todo o acidente, com aquele mecanismo radioativo, foi uma casa, né? Eles pegaram de um local, levaram para um ferro velho, do ferro velho foi levado para uma casa. E as pessoas ali brincaram com aquele pó, sem saber nada daquilo, né? Ou seja, você vê que a ignorância, né? A ignorância no fato de não ter o conhecimento, tá, gente? Não é a ignorância de ser uma pessoa ignorante. Mas a ignorância, ela às vezes até nos tira toda essa carga pesada, porque aqui os caras estão matando o rato como esporte, sem saber que aquilo dali está infectando e vai matar eles. Vamos, continuando, gente. Está quase acabando aqui esse capítulo. Eles não planejam permanecer muito tempo em Veneza. O comandante anseia por levar sua carga de volta à Inglaterra, receber o pagamento e dar por encerrada essa viagem infernal. Mas, enquanto o navio é descarregado e carregado, ele dá ao grumete a ordem de providenciar alguns gatos para o navio. O grumete desce com a satisfação para o embarcador. Ele está mais que disposto a deixar o navio, suas dependências lotadas, os tetos baixos e o fedor de rato e febre e morte. Hoje, mais 2 marujos foram confinados com febre, um deles manês, como o próprio grumete. O outro é um dos polacos, cujo cinto enfeitado com rabos de ratos foi pendurado ao seu lado. O garoto já esteve em Veneza uma vez, em sua primeira viagem, e ela continua como antes, um lugar estranho, híbrido, meio mar, meio terra, onde os degraus das casas são lambidos por águas verde jade e as janelas iluminadas pelas chamas de velas, onde não há ruas, mas becos estreitos, cada qual levando a um labirinto estonteante, pontes arqueadas. Um lugar onde alguém pode facilmente se perder em meio à bruma, as praças angulares, prédios altos e sinos que dobram nas igrejas. Durante um instante, ele observa a tripulação, que passa entre si em engradados e sacas, gritando em uma mistura de manês, polonês e inglês. Um veneziano empurra uma carroça em direção aos marujos, carregada de caixas. Também ele começa a gritar em veneziano. Gesticula para os marinheiros, indicando as caixas sem soltar a carroça. O garoto vê então que lhe faltam os 2 primeiros dedos da mão e o restante dela tem uma textura estranha, enrugada, como cera de vela derretida. Esse deve ser o vidreiro, né, gente? Será? Vamos lá. O homem chama os marinheiros, apontando para o navio com a mão boa, indicando suas caixas. E o garoto percebe que a carroça está prestes a virar de lado, que as caixas logo irão se esparramar no chão do porto. Então dá um pulo, endireita a carroça, sorri para o rosto surpreso do homem, de mão defeituosa, e depois se afasta rapidamente, pois viu, debaixo de uma banca onde se vendem peixes, as caras triangulares e bigodudas de vários gatos. Sem conhecimento de ambos, a pulga que saiu do macaco alexandrino, que ao longo da última semana ou mais morava em um rato, e antes disso no cozinheiro que morreu próximo a Alepo, pula do garoto para a manga do mestre vidreiro, sobe até a orelha esquerda deste e o morde ali, atrás do lóbulo. O vidreiro nada sente, visto que o ar gelado do canal brumoso tornou insensível as suas extremidades. Ele anseia apenas por embarcar as caixas de contas no navio, receber seu pagamento e voltar para Murano, onde tem muitas encomendas para entregar e os atiçadores de fogo se puseram a abrigar de novo durante sua breve ausência. Quando o navio contorna o Salto de Sicília, o imediato já adoeceu com a febre africana. Seus dedos ficaram roxos e empretecidos, o corpo tão quente que o suor escorre pelos nós da rede para o chão. A tripulação joga ao mar, junto com 2 polacos, na costa de Nápoles. Os gatos venezianos, quando não estão matando ratos, permanecem fiéis às suas origens, optando por dormir no porão de carga sobre as caixas de contas de Murano. Existe algo nas suas superfícies de madeira, em seus amarrados, nas palavras escritas a giz em veneziano, nas laterais, que evidentemente lhe agrada.
Pelo fato de não haver muita gente entrando no porão de carga durante a viagem, quando os gatos morrem, e eles morrem sucessivamente um após um, seus corpos não são descobertos em cima das caixas. As pulgas que haviam pulado dos ratos moribundos para suas pelagens listradas penetram nessas caixas e fixam moradia nos trapos que acolchoam os milhares de minúsculas contas millefiores. Os mesmos trapos ali colocados pelo colega do mestre vidreiro. O mesmo mestre vidreiro que está agora em Murano, onde a fábrica de vidro parou, pois muitos dos operários estão adoecendo com uma febre misteriosa e virulenta. Em Barcelona, os polacos remanescentes desembarcam, sumindo na confusão do porto. O comandante fica o pé e diz aos homens que eles continuarão trabalhando por mais que estejam exauridos. Vão entregar os engradados de cravos, tecidos e café e depois zarparão. Os homens obedecem. O navio atraca em Cadiz, depois no Porto e em La Rochelle, tendo perdido mais homens no caminho, e segue então para o norte, aportando finalmente na Cornualha. Quando zarpam para Londres, a tripulação está reduzida a 5 marujos. O Grumete parte para encontrar. Gente, o menino resiste, né? Ele tá aqui, só tem 5, já morreu não sei quantas pessoas aí que a gente nem sabe mais a conta. E ele tá aqui firme e forte. O Grumete parte para encontrar um navio que se dirige à ilha de Man. O lenço, que já foi um dia vermelho, ainda amarrado ao pescoço, levando embaixo do braço a única gata veneziana sobrevivente. Os outros 3 homens tomam o caminho de uma taverna no extremo da ponte de Londres. O comandante pede um cavalo para levá-lo para casa ao encontro da esposa e da família. A carga, desembarcada e empilhada na alfândega, aos poucos é distribuída por toda Londres. Os cravos, especiarias, tecidos e café a comerciantes, a fim de serem vendidos. As sedas vão para o palácio. Os copos e jarras para um negociante em Bermondsey. Os fardos de tecido a costureiras, alfaiates e camiseiros em Aldgate. As caixas de contas de vidro, criadas pelo vidreiro na ilha de Murano, pouco antes de queimar a mão, ficam na prateleira de um depósito do porto por quase um mês. Então, uma é despachada para uma modista em Gente, esse nome aqui é muito difícil de se pronunciar. Deixa eu ver aqui como se pronuncia, tá, gente? Assim, a palavra é complicada, mas a pronúncia não, tá? Então, vou falar como eu vi lá no Google. Vamos lá. Então, uma é despachada para uma modista em Shakespeare, para outra em York e para um joalheiro em Oxford. A última delas, a menor do lote, ainda contendo os trapos pegos no chão da fábrica de vidros veneziana, é enviada por mensageiro para uma estalagem no extremo norte da cidade, onde permanecem durante uma semana, finda a qual é levada para fora pelo estalajadeiro e, junto com um pacote de cartas e outros com rendas, entregue a um homem de passagem para Worcester, a cavalo. Gente, eu esqueci aqui como se pronunciava isso que eu acabei de aprender, né? Warwickshire, né? Então, voltando aqui. E junto com um pacote de cartas e outro com rendas, entregue a um homem de passagem para o Warwick a cavalo. Seu alforje de couro faz um clique, clique, clique rítmico enquanto ele cavala. As pontas batendo umas contra as outras com o movimento do cavalo, fazendo girar suas 6 cores, esfregando-se uma nas outras. Ao longo dos 2 dias de viagem, a mente ociosa do cavaleiro se indaga o que pode conter a caixa embrulhada, o que poderia emitir um som tão delicado e cristalino. 2 contas se quebram, esmagadas sob o peso de suas réplicas. 5 ficam irremediavelmente arranhadas na superfície. As mais pesadas vão descendo gradualmente conforme o trote do cavalo. As pulgas nos trapos rastejam para fora, famintas e depauperadas pela estada sem hospedeiros no depósito portuário. Logo, porém, estarão recuperadas, rejuvenescidas, pulando do cavalo para o homem e de volta ao cavalo, antes de passarem para as várias pessoas que o cavaleiro encontra no caminho. Uma mulher que lhe dá um copo de leite, uma criança que faz festinhas no cavalo, um jovem em uma taverna à beira da estrada. Quando o viajante chega a Stratford, as pulgas já puseram ovos nas dobras do casaco, na crina do cavalo, nas costuras da sela, nas filigranas e volutas da renda,
nos trapos à volta das costas. Esses ovos são bisnetos da pulga do macaco. Ele entrega as cartas, o pacote de rendas e a caixa de contas a um estalajadeiro na periferia da cidade. As cartas são entregues, uma a uma, por um menino a seus destinatários, em troca de um penny. Uma delas, por acaso, chega a Wesley Street, pois o marido, em Londres, escreveu para a família, contando como torceu o pulso caindo de um degrau, falando de um cão cujo dono é seu senhorio e da peça que pretende apresentar em várias cidades, inclusive em Kent. Esse marido, né, gente, é o pai do Hamlet, né, marido da Agnes, pelo visto. O pacote de rendas é coletado, depois de 1 ou 2 dias, por uma mulher de Evesham. O viajante vira o cavalo para direcioná-lo de volta a Londres, percebendo que o movimento lhe causa certo desconforto. Aparentemente, debaixo de sua axila há um ponto dolorido, mas ele ignora o fato e segue seu caminho. A caixa de contas é levada pelo mesmo menino de entregas a uma costureira na L Street. A ela foi encomendado um novo vestido pela esposa de um membro da guilda, que vai usá-lo na feira da colheita. Desculpa. Dizem que, durante sua juventude, a esposa já esteve em Londres e também em Bath, motivo pelo qual suas ideias sobre o vestido são tão refinadas. Ela disse à costureira que precisava ter um corpete dourado decorado com contas venezianas. Do contrário, o vestido não teria serventia alguma. Zero. Assim sendo, a costureira encomendou a Londres, que, por sua vez, encomendou a Veneza, e todos esperaram e esperaram. E a esposa do membro da guilda temeu que as contas não fossem entregues a tempo, e por isso enviaram uma segunda carta a Londres para a qual não houve resposta. Agora, porém, ali estavam as contas. A costureira abriu o postigo e a costureira abre o postigo e pega a caixa das mãos do menino. Está prestes a abri-la quando a filha do vizinho, Judith, que lhe presta ajuda com as costureiras e o encaixe das tampas coloridas, bem como com o corte do pano, entra na casa. A costureira segura a caixa no ar. Olhe, diz a menina que é pequena para a idade, loura como um anjo, com uma natureza que faz jus à sua aparência. A menina bate palmas. As contas de Veneza? Elas chegaram? A costureira ri. Parece que sim. Posso ver? Posso ver? Não aguento esperar. A costureira pousa a caixa na bancada. Você pode fazer mais que isso. Pode abrir a caixa. Vai precisar cortar todos esses trapos velhos horríveis. Pegue a tesoura ali. Entrega à menina a caixa das contas Millefiori. E Judith a aceita com as mãos ansiosas e rápidas. E o rosto iluminado por um sorriso. Nossa, gente. Finalizamos o capítulo. Não foi assim que ela acabou contraindo a peste, né? Uma pulga que veio de tão, tão longe. Finalizamos esse capítulo, gente, capítulo 11, né? É 11. Lemos então até a página 191, tá, pessoal? Vai estar na descrição também. É aquilo, né, pessoal? Essa autora, ela tá sendo bem detalhosa, né? Ela não tem meias palavras. Ela constrói tudo para que a gente saiba de tudo. Esse capítulo mesmo da peste, olha só, ela voltou lá onde poderia ter surgido a peste, nessa, na Europa e tudo mais. Nossa, isso foi bem minucioso. Então a gente vê. Quem não gosta muito de livros que são, como que eu posso dizer? Não gosto dessa palavra, tá, gente? Mas um pouquinho arrastados. Não é arrastado no mau sentido, é arrastado no bom. Vou até usar a palavra. Extremamente minuciosos, vamos dizer assim, e bem construídos. Eu acho que não deve estar curtindo tanto esse livro, mas eu gosto. Eu não gosto das coisas corridas. Óbvio que em um livro de suspense, né, eu gosto. Mas, por exemplo, eu tô lendo o Morro dos Ventos Uivantes também. E eu tô lendo ele já faz um bom tempo. E ele tem passagens que tem essa construção minuciosa e outras que não. Aqui em Hamlet, eu vejo que a autora preferiu dar essa minuciosidade. Não é à toa que o título do livro é o nome do filho gêmeo, né, da Agnes e do marido, no caso Shakespeare. Só que ele não aparece tanto assim. A gente sabe que ele tem uma presença e uma importância no livro, mas ele não aparece tanto porque tudo é muito bem construído para aquilo que vai acontecer com ele daqui para frente, né?
Mas enfim, pessoal, essa foi a nossa leitura de hoje. Estou gostando muito desse livro, muito, muito, muito mesmo. Espero conseguir trazer leituras mais rápidas aqui para vocês. Esse mês, após a leitura de Hamlet, a gente está aqui, né, na metade. Então, já vou falar para vocês que tem outro projeto de leitura. Recentemente, a gente leu Os Doze Contos Peregrinos, junto com vários outros podcasts que leram outros livros do Gabriel Garcia Marques. E a gente vai ter novamente mais um projeto de leitura. No meu caso, provavelmente, esse projeto vai sair ou na semana do dia 13 a 17, ou na semana do dia 20 ou 24. Vai depender muito de como eu vou conseguir ler esse livro, terminar Hamlet, né? Se eu precisar de mais uma semana, ou se não, se eu vou precisar de mais alguns dias, e aí na próxima semana eu já começo o próximo livro. O próximo livro, não posso falar ainda, né? Mas ele é bem curto, né? Bem curtinho, então provavelmente vai ser uma leitura bem rápida e muito boa. Muito boa. Só isso que eu vou falar pra vocês. É uma leitura muito boa. Mas é isso, pessoal. Finalizamos aqui o nosso episódio. 1h14, 15, mais ou menos, não sei. E eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. E até a próxima, tá bom? Um abraço.